grande esse capítulo, né? Mas esse não é o menor dos capítulos, viu? Não é, É o aliás, maior. não é o maior dos capítulos, não. Tem outros aí que são até. Tem quase 30 páginas. Tem um capítulo que eu contei, Nossa. quase 30 páginas. Qual vai ser? Não lembro qual que é. Mas é por isso que não tem como estudar 2 capítulos dessa obra. Não tem como a gente estudar 2 capítulos. Tem que ser um por vez mesmo. Sim. Eu pensei nisso hoje, porque eu achei grande o capítulo. Eu falei, nossa, não daria para fazer mais que um capítulo, Não dá. né? Se vocês pegar pelo índice e pegando o capítulo seguinte, subtrair pela página do capítulo anterior, vocês têm uma noção mais ou menos de quantidade de páginas. É mais ou menos. Tem um capítulo que é quase 30 páginas. Acho que tem 28 É o número de capítulos dividido pelo número de páginas, né? É isso? Não, você pega o capítulo, por exemplo, o capítulo 6, está na página 63, subtrai pela página do capítulo anterior, que é 49. Vai dar 14 páginas. Uhum. E assim vai. Tem um que é bastante, coisa de 28 páginas. Vamos lá, então? Vamos lá. Então a gente terminou no capítulo passado, né? Quando o Alexandre convida a André Luiz a sair, né? Para a rua, acompanhando o pessoal lá que estava saindo do centro, né? Uhum. Aí até ele fala, né? Cá fora, porém, o ar pesava. Aí a primeira questão ele pergunta: ao chegarem à via pública, André Luiz percebe a diferença do ambiente, a atmosfera pesada e tudo envolto em espessas sombras. E nesse momento entende o valor da prece. Quais foram as considerações de Alexandre sobre este fato? Acho que está logo em seguida aí, né? O vencedor rompeu minhas íntimas considerações, exclamando: a mortificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da passagem interior, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é um Avelhantado repositório. avelhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de uma maioria de transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda ordem. Então é isso aí que ele explicou para o André, né? É isso? Esse avelhantado é um sinônimo de velho. A rua, Ou no entanto, é seja, avelhantada por vibrações antagônicas. a rua é um velho ou um antigo repositório de vibrações antagônicas. O vocabulário tem umas palavras, né, que é bem diferente aqui, né? Sim. O livro foi escrito na década de 40, né? É o português daquela época. Sim. Mas é bom porque a gente vai A gente procurando vai no aprendendo. dicionário, a gente vai acrescentando vocabulário.
Vamos aumentando aí o vocabulário. Estou enriquecido no vocabulário aí. Então, aí se alguém chegar para vocês e falar, ó, você é um avelhantado repositório de sabedoria, está querendo dizer que você é velho. Avelhantado repositório de sabedoria. É um posto de conhecimento. Aqui o que ele coloca aqui, né? A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência. Então, quando a gente está andando na rua, a gente, além de estar lançando os nossos vírus e bactérias no ar, a gente também está lançando material mental, né? Uhum. Sim, mais à frente, aí ele fala, mais para o final, lá ele diz que o universo é rico em pensamento, né? O pensamento tem força. E caminho no universo, vamos dizer, né? As nossas vibrações. Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre os pensamentos de preocupação, né, aflição, e aí foi bom esse capítulo para mim hoje, para eu refletir sobre isso, que, né, como Sim. é importante a gente filtrar os pensamentos, né, elevar os pensamentos. É levar para a gente atrair uns amiguinhos mais melhor de bom, como diz o mineiro. Sim. Porque tem uns amiguinhos aí que estão de olho em nós, né? Se a gente pensa ruim, Sim. eles Eles já estão chegam atrás. rapidinho, né? Oh, Eu estava vendo uma matéria falando sobre essa coisa da gente sempre estar pensando no futuro. Isso vira algo também, uma coisa assim que é um problema, né? Quando a gente começa a querer expectativa, né? Expectativas demais a respeito do futuro, acaba virando uma ansiedade, algo que até faz mal, porque você começa a esperar demais do futuro e acaba negligenciando o presente. uhum, E acaba você deixando de fazer alguma coisa agora, naquela ansiedade, naquela expectativa do futuro. Então, para a uhum. gente entender que, assim, não adianta a gente querer muitas expectativas a respeito do futuro. Tem que vivenciar o presente. O presente é o único que acontece agora. O passado já foi, você não muda. É tudo que temos, né? O É, futuro ainda não aconteceu. Então, a gente tem que viver o hoje. Mas quando a gente fala assim, viver o hoje, não é também negligenciar, né, atitudes que vá. Deixar o. Senão a gente também acaba negligenciando demais as coisas e acaba não pensando também no futuro. A gente tem que pensar no futuro, mas sem Sim, sim. ansiedade. é. E viver o presente da melhor forma. Porque, na realidade, o presente é o próprio presente que Deus nos deu para que a gente faça um futuro diferente, né? É aquilo que o Allan Kardec, o Chico falava, né? Você não pode mudar o passado, mas você pode fazer um futuro diferente a partir do presente, né? Mudando as suas atitudes hoje, né? A partir de agora. Então, a chance você tem, a oportunidade foi te dada, está sempre te dada. Por isso que é presente, é o próprio presente, né? Presente em todos os sentidos, de tempo e de um ganho ali, aquele momento que é dado a você, aquela oportunidade de fazer algo melhor, né? De você e dos outros. Para você e para os outros. Isso aí. Vamos em frente. Aqui fala assim, o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem Uhum. comum está longe de imaginar. É isso. É Então, aquela interessante. multidão, né, na rua, cada um pensando de um jeito, cada um emanando pensamentos, às vezes,
na maioria das vezes, pensamentos de coisas inferiores, né? Imagina o clima que nós estamos vivendo hoje, por exemplo. Hoje tive que dar uma passada lá na rua, aqui no centro da cidade, na rua. A quantidade de gente pedindo dinheiro, pedindo esmola, Aumentou muito. quer dizer, aquela multidão de gente na rua, muitos procurando emprego, muitos numa situação difícil. Imagina o clima que é a rua com essa multidão de gente com esses pensamentos, cada um mais aflito que o outro. É complicado. Daí se a gente não estiver cuidando do nosso, assim, a gente acaba absorvendo tudo, né? Só no esponjinho. Pois é. Quem eram os desencarnados do lado de fora da casa onde os trabalhos mediúnicos ocorriam? E o que acontece com os irmãos encarnados à saída dos trabalhos da casa? Logo em seguida aí, né? Alexandre indicou um pequeno grupo de desencarnados que se prepararam, que me pareceram em desequilíbrio profundo e falou. Aqueles amigos constituem a Corque. A Corque é um grupo, né? Quase que permanente de nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Daí o Alexandre pergunta, né? Quê? Alexandre não, o André. Ah, não, pergunta, o André. Indaguei. Isso, o André pergunta. Que indaguei involuntariamente? Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes que têm permissão para ingressar aqui, em sessões especializadas, como nessa noite, não tem, né? Eles não têm permissão para Não ingressar tem. Não aqui, tem. não tem para ingressar em sessões especializadas como a dessa noite. As reuniões dedicadas à assistência geral podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Impressionou-me a excelência da orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida, tudo estava calculado, programado e previsto. Agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare a saída dos nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Fique atento. Disponha-se de todos a deixar, dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles, né? Daí eles comentando. Graças a Deus, exclamou a senhora de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso. Né? Foi isso que eles estavam comentando. Quer continuar aí, ou Amanda? Posso continuar assim. Um cavaleiro de porte distinto. Um cavaleiro de porte distinto adiantou-se observando. O espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é, sem razão, que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho.
É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Tem mais ou... Eu Tá acho que tá bom. Exatamente, concordou um dos interlocutoras, comovida com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Ó, meus amigos, como necessitamos trabalhar, Jesus chama-nos ao serviço, é imprescindível atender. Reconhecendo as características de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Vendo minhas expressões emotivas... Aí já é da próxima, terceira. né? Seria a próxima. Aí o que acontece? Eles dão a entender assim que eles receberam algum benefício, né? Porque eles estavam se sentindo já mais leves, vamos dizer assim, né? Isso. Fazia bem para eles aquela reunião, né? Tirava momentaneamente, né? A gente vai ver mais tarde aí que momentaneamente eles se alimentavam das dores. É porque aqui a senhora fala assim, como me sinto melhor? Muitas vezes acontece mesmo, a gente vai no centro, a gente vai mais assim, pesado, né? E a gente sai se sentindo bem. Mais leve. Porque lá muitas vezes é um lugar protegido. Então você, como ele coloca aqui, dependendo do trabalho a ser desenvolvido dentro da casa, essas entidades, eles não são permitidos a entrada, porque aí eles não vão deixar o trabalho fluir. Então, quando é um trabalho que é de atendimento, que ele voltado a essas entidades, aí eles entram, é permitido eles entrarem. Mas quando o trabalho é mais voltado, como é o caso aqui, porque quem estava, na verdade, sendo atendido era mais os próprios trabalhadores do que os outros, então eles precisavam ficar isolados, então eles precisavam, o ambiente estar protegido para que vamos dizer assim, os trabalhadores do plano espiritual pudesse auxiliar os próprios trabalhadores da casa encarnados, né? Então, aí era necessário ter esse isolamento. Porque é o que a gente vê. Nenhum de nós é santo, obviamente, né? Sim. E a gente vê aqui pelos trabalhadores da casa que, muitas vezes, eles prestavam serviço para os encarnados, para aqueles que iam lá em busca de algum auxílio, mas eles também estavam, né, numa situação que eles também necessitavam, e aí o pessoal dos trabalhadores do plano espiritual precisava atender também os trabalhadores encarnados. Então, quando a gente é trabalhador da casa, o que a gente tem que pensar? Eu vou lá mais para ajudar ou mais para dar trabalho? O objetivo da nossa reforma íntima é isso, é a gente ir começar mudando para que a gente possa, aos poucos, mais doar do que receber. Essa é a ideia, né? E aí, no finalzinho da página, ele ficou, né, com as palavras que o pessoal estava falando aqui, o André Luiz ficou entusiasmado, nossa, ficou admirado, né? Puxa, que trabalhadores, hein? Fantástico esses trabalhadores. O cavalheiro de porte distinto. O Espiritismo é nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. Então, vamos dizer assim,
Da boca para fora, tava mil maravilhas. Uhum. Ele fala, reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. É. De intenção, parece que eles estavam realmente bem supridos, né? De intenção. Mas como diz aquele famoso provérbio, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Cheio, né? Então, assim, só da gente estar na casa espírita, a gente já está ali sendo tratada também, né? Pode estar no ambiente, né? Sim. Muitas vezes, como mostra aqui, muitas vezes é mais o trabalhador que está sendo tratado do que o próprio assistido, né? Uhum. Aí vem a terceira questão: qual foi a advertência de Alexandre diante do entusiasmo de André Luiz perante as falas de agradecimento e de alívio dos irmãos encarnados que saíam do trabalho? É logo em seguida aí, né? O Alexandre disse para o André, né? Não se impressione. O problema não é entusiasmo, e sim o esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade, emoção e idealismo das edificações espirituais. Vai para 9 anos com algumas interrupções que me encontro em concurso ativo nessa casa e mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais de trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvadores. Nos momentos Louvores. difíceis, louvores, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções e pretexto de incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, por se esquecerem de aplicação da luz evangélica à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação e comumente voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação, com Cristo e em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Ou seja, o cara vai lá, fala que vai melhorar, sai dali e volta para a estaca zero, né? Resumindo, é isso, né? Sim. Aqui eu achei interessante assim, é o primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Uhum. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, a pretexto de incompreensão alheia.
Então, assim, a pessoa muitas vezes vai, né, com aquele idealismo, né? E aí, quando ele percebe que a situação é muito mais complicada do que ele imaginava, aí começa, né, a cair fora, começa a já não participar mais. Então, aí é sempre assim, começa a dar uma desculpa, né, aí que não pode por causa disso, por causa daquilo. Então, a gente sempre eu escutei isso na casa espírita. Quando você assume um trabalho, é um compromisso, não é porque é um trabalho voluntário que você vai quando dá para você ir. Ou você se compromete, ou então não vai. Sim. Né? O trabalho voluntário, ele não deixa de ser um trabalho, é um compromisso. Uhum. Então, se você não quer, eu não posso, então chega e fala, ó, não posso mais, não vou vir mais. Agora, se você se compromete a vir, tem que vir. Sim. Né? Não é assim, quando dá, quando tem o tempo. É compromisso, é trabalho. A gente não tem que trabalhar todo dia, ir lá cumprir nosso expediente, bater ponto lá, cumprir a nossa jornada para receber nosso salário. Trabalho voluntário vamos dizer assim, em termos de comparação, é o mesmo compromisso. Então, se você não tem tempo, você não quer, então não se comprometa. Uma vez que você se compromete, espera-se que você faça a sua parte, né? Porque, afinal das contas, trabalho voluntário não é obrigatório. Ninguém está obrigando ninguém a ir na casa e trabalhar. Uhum. Você está lá porque você quer. Mas aí é necessário esse comprometimento, né? Senão, né, não adianta. Sim. É aqui ele fala assim, prometem excessivamente com palavras, todavia operam um pouco no campo dos sentimentos. Então, assim, a gente fala muito e faz pouco. Sim, resumindo é isso. Então, o ideal é a gente mais fazer do que falar. Uhum. Tem até uma frase famosa de São Francisco de Assis, que ele diz assim, pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Hum. Então, né? Ou seja, quando ele fala pregue o evangelho, viva o evangelho. Sim. Pratique o evangelho. Isso. Né? Que as suas ações sejam o evangelho. Se for necessário, aí complemente com palavras. Sim. Mas o motivo da sua vida tem que ser a vivência, Uhum. que é o que os antigos filósofos, Sócrates, por exemplo, o que ele vivia a filosofia. Ele não ficava só pregando em praça pública, ele não ficava só ensinando filosofia, conhecimento, sabedoria. Ele não ensinava isso para os outros, ele vivia, ele exemplificava. Por isso Uhum. que se compara muito Sócrates a Jesus, porque foram os dois que viveram aquilo que eles falavam. Uhum. Eles não ficavam só falando, eles primeiro exemplificavam, eles primeiro viviam. Falar era um complemento, o principal era a vivência. Então, esse é o nosso objetivo. Nós estamos muito longe disso, é claro. Mas esse é o nosso objetivo. Sim. E essa parte que fala aqui, ó, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, por se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. Seria assim, do não esforço pessoal, é isso? Deles? Deixa eu localizar aqui onde é que está. No meio da página, um pouquinho para baixo do meio.
Tem assim, nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, é um pouco mais abaixo. Ah, sim, sou forçado a dizer que, na Isso. maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos por se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. Aquele famoso pessoa que a gente também muitas vezes a gente é acostumado a fazer. A gente dá uma esmola, a gente dá uma cesta básica, a gente fala, olha, fulano, você tem que ser assim, você tem que fazer assado, mas a gente não aplica o que a gente fala para nós mesmos. Ah, tá. Então aqui Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. mas quase sempre continuam sendo menos bom para si mesmos por esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática, ou seja, fala muito, mas aquilo que fala não aplica a si mesmo na sua vida diária, na sua vivência. Uhum. É a mesma coisa eu falar para vocês, olha, vocês têm que ter paciência com quem é chato, né? No trânsito, por exemplo, não replique o xingamento. Aí eu saio, pego o carro aqui e xingo, ô seu, não sei o que, seu barbeiro, sem vergonha. É a mesma coisa. É, Então a gente tem que primeiro aplicar o que a gente fala para nós mesmos, para depois falar para os outros. sim. Então nós somos menos bons conosco mesmo, ou seja, a gente não aplica aquilo que a gente fala. A gente não aplica o conhecimento do evangelho para nós mesmos. A gente só fala para os outros fazerem. Então, falar Sempre para os outros assim. fazer é muito fácil. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Resumindo, é isso. E eu até anotei aqui que eu lembrei aqui de uma parábola chamada Parábola da Semente. Esse trechinho que ele fala que assim, não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com o Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Tem uma parábola que está só no Evangelho de Marcos, é chamada Parábola da Semente, que ele fala assim que primeiro você planta, depois sai os primeiros ramos, depois a espiga e depois a espiga cheia. Então, ele faz uma analogia com o nosso crescimento espiritual. Então, a gente vai indo passo a passo. Então, a plantinha, você enterra ali, ele sai os primeiros raminhos, depois ele cresce, aí depois vira uma espiga, ele faz uma alusão ao trigo, né? Depois sai a espiga, depois que a espiga se enche, né, com o trigo. Então não é assim, você plantou, já sai a espiga pronta. É todo um processo de crescimento gradual. Então o nosso crescimento, ele é assim. Uhum. Então a gente tem que fazer isso, a gente sabe que é passo a passo, a gente sabe que é uma coisa lenta. A gente não vai virar um, um São Francisco da noite para o dia, a gente não vai virar um santo da noite para o dia. É um processo lento, gradual, mas tem que ser feito, né? A gente não pode ficar empacado, né? Não pode ficar igual a mulher de Ló virar uma estátua de sal. Uhum. Vou deixar para a próxima vida, né? Ah, na outra vida. Depois eu vejo. Agora. Esse É, negócio de deixar para a próxima vida é um problema. É um problema. empurrar com a barriga. É, Igual começar a dieta, né? Segunda-feira eu começo. isso. É empurrando. Exatamente. Aí vem a quarta questão aí. Qual a referência que Alexandre faz dos hábitos a André Luiz?
Ele continua aí, né? Num gesto significativo, o senhor esclareceu. Eles ainda continuam, o Alexandre falando, né, dos frequentadores do ciclo lá. Eles ainda se encontram sobre a redação do plano do banho de luz que se submeteram por meio do serviço espiritual com oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, e em outros tempos, fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. Cada hábito menos digno adquirido pela alma no curso incessante dos séculos funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos a regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram no nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Contemple-os com o interesse. Contemplei-os. Contemplai-os. Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilezas e últimas... trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhemos o grupo no qual se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquisições do sexo, pelas inquietações do sexo. Exclamou o orientador, proporcionando-me a valiosa experiência. O rapaz em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem que logo parecia serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Ou seja, quer dizer, na realidade a resposta está aqui anteriormente, né? Que ele falou que o comentário que o Alexandre fez sobre o hábito, né? Ou seja, sim, eles estão ainda em processo de aprendizagem, assim como ele, o Alexandre e o André já foram no passado, né? Então, como ele diz aí, ele fala que assim, cada hábito menos digno adquirido pela alma no curso incessante dos séculos funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós. Então, aquilo que a gente faz de forma automática é algo adquirido em vidas passadas, muitas vezes. Né? Às vezes a gente não sabe por quê, as nossas tendências são automatismos que a gente adquiriu em vidas passadas. É o que é o chamado subconsciente. Né? A nossa mente é dividida em 3 partes. É o superconsciente, o consciente e o subconsciente. O subconsciente é como se fosse o porão ali da nossa mente, onde a gente joga as coisas velhas. É justamente isso. Esse subconsciente são os automatismos de hábitos adquiridos em vidas passadas que nós levamos de encarnação a encarnação. E aí a gente repete, né, todos esses hábitos, muitas vezes sem perceber. E essas coisas aí não são... Eu me lembro daquela aula sobre o perispírito no curso da Escola de Aprendizes. O rapaz exemplificou lá o perispírito. Ele falou que tudo que nós fazemos e os nossos pensamentos ficam ali guardados, tipo um HD, né, antigo. Todas as informações ficam ali gravadas no nosso perispírito. E estaria ligado ao nosso subconsciente? Seria isso, não? Que a gente leva de uma encarnação para outra. Na verdade, assim, eu lembro dessa aula também, é uma aula do curso básico. Isso. Ele colocou, a gente até já chegou a comentar uma vez, ele coloca tipo um guarda-chuva, assim, um negocinho. Ele faz até hoje essa aula.
Ele Ah, coloca, tem, É. tem grudado assim vários CDzinhos assim Isso. Então, eu considero, na verdade, um equívoco essa forma como ele coloca, porque, na verdade, o perispírito, ele não fica gravado nada no perispírito. Hum, O perispírito, ele é uma tela de projeção da nossa mente. hum, Tudo aquilo que está na nossa mente, ele é projetado no perispírito. Ele não está no perispírito, ele está na nossa mente. sim. E o subconsciente estaria uma projeção do subconsciente estaria onde? Ou seja, o subconsciente em si estaria Então, não estaria então. o nosso subconsciente é aqueles hábitos automatizados que nós trazemos de encarnação em encarnação. São hábitos que a gente faz, que a gente pensa, né, e a gente muitas vezes não percebe. Uhum. Isso é algo que a gente traz de vidas passadas. Então, não Para são que isso gravações? Não posso Então, considerar isso. são hábitos gravados na nossa mente, não no perispírito. Hum. O perispírito você pode considerar, então, quase que uma matéria, né? Ele é uma matéria. É a matéria. Ele é matéria. Só que é uma matéria Certo. muito, 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 muito mais sutil que o nosso corpo físico. Sim. Muitas vezes as doenças que nós descobrimos, né, no nosso corpo físico, ele é um reflexo daquilo que já está no perispírito, que Uhum. é, por sua vez, um reflexo que está na nossa mente. Uhum. Há muitas doenças que a gente traz, ele já traz já de coisas do passado. Né? A gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso. Mas, por exemplo, a pessoa traz um câncer, por exemplo, muitas vezes é coisas de vidas passadas. Então, vamos dizer assim, o corpo físico está servindo como um mata-borrão. Né? Uhum. Então, ele está recebendo essas energias deletérias que estão na mente da pessoa e que, por sua vez, se projeta no perispírito, que, por sua vez, passa para o corpo físico. É a forma de purgar, né? Essas energias deletérias que você traz do passado. Uhum. Mas o que a gente pensa, as nossas memórias, tudo isso está na mente, não está no perispírito. O perispírito, ele é Fala uma... que é o campo mental, né? Quando a gente fala mente e espírito, né, parece duas coisas diferentes. Espírito somos nós. A nossa Uhum. mente é uma qualidade, é um atributo nosso como espírito. Então, tudo aquilo que a gente pensa, tudo isso se projeta no perispírito. Então, o perispírito é uma tela de projeção, é como se fosse aquela tela de cinema. Uhum. Então, quando você vê o filme projetado na tela lá no cinema, o filme não está ali na tela, o filme está lá atrás, na máquina lá. Uhum. Então, leia-se, a tela do cinema onde está passando o filme é o perispírito. O espírito é a máquina lá que está projetando. Uhum. Uhum. Então, esse hábito que ele fala aqui, cada hábito menos digno adquirido pela alma no curso incessante dos séculos. Então, são os nossos automatismos. Por que que a gente precisa refletir? Por isso que fala tanto da questão da caderneta pessoal e tudo mais, porque a caderneta ela serve como um ponto de você refletir naquilo que você está fazendo. E você só muda um automatismo quando você para pensar naquilo que você está fazendo. Quando você E aí, pensa sobre ele. quando você pensa sobre aquilo. E aí a caderneta serve como esse momento no dia que você reflete sobre as suas atitudes. E Uhum. aí, se você vê que a sua atitude está errada, está ruim, está fazendo mal para você, está fazendo mal para alguém, você começa a parar para pensar e começa a modificar esse hábito. Então, muitas Uhum. vezes a pessoa tem o hábito de falar mal dos outros. E é um hábito tão arraigado na pessoa que a pessoa muitas vezes não percebe. Uhum. E aí, quando você põe isso na caderneta, você começa a parar para pensar: puxa vida, não devia ter falado mal do fulano, hein?
E aí você começa a refletir naquilo, e aí você começa a pensar, quando você vai falar mal da pessoa, você já lembra, nossa, escrevi aquilo na caderneta, então não vou falar mais. Então, nesse processo de refletir, você vai começando a mudar esse hábito que você traz já na sua mente, que está no subconsciente, que está naquele porão que você esqueceu ali, e aí você começa a trazer de volta aquilo e você começa a trabalhar e muda esse hábito, até que você troca um hábito ruim por um hábito bom. Então, em vez de falar mal da pessoa, você começa a falar bem da pessoa. Então, você troca um hábito ruim por um hábito bom. É igual dirigir. Quando você aprende a dirigir, no começo você fica atento ali aos pedais, né? Ao freio, acelerador, né? Quando o carro não é automático. Aí na embreagem, você no começo você vai pensando, vamos dizer assim, você olha a sua perna, você pensa. Com o tempo, o hábito adquirido, você está mudando de marcha, está pisando, as coisas você nem percebe. Automático. É automático. Virou algo automático. Né? Então, por exemplo, eu faz mais de 20 anos que eu nunca mais andei de bicicleta, por exemplo. Mas se eu pegar uma bicicleta, eu consigo andar. Ó, mas eu vou falar pra você, eu nunca tinha tido carro automático. Tenho faz um ano e pouco. Esses dias uma amiga falou: ai, Amanda, eu não consigo estacionar aqui. Você estaciona pra mim? Eu entrei no carro dela, que é câmbio normal. Eu falei, gente, aonde que fica tudo, né? Não consigo. Eu falei, tá, gente, fica até com medo, sabe? Eu falei, eu tô ficando doida. Dela, não, Amanda, ali é o acelerador. Eu falei, gente, um ano só. Fala sério. Mas agora, bicicleta, eu tô até com medo de tentar, porque faz tanto tempo que eu não ando. Mas acontece. Eu Você também. aprendeu? Não. Você aprendeu no carro convencional. Aprendi no carro convencional, nunca tinha tido carro automático. Falei, eita lasqueira. É fácil quando você vem do convencional para o automático, mas tem um período de adaptação. Você vai procurar embreagem, você não. É automático. Agora, Claudinho, imagina andar de bicicleta, tô até com medo. No começo você dá uma bobeada, mas você consegue, né? É diferente de quem nunca andou de bicicleta. Quem nunca andou vai cair. Sim. Você dá uma bambeada no começo, mas você segue. Vai. Não esquece. Tá lá no subconsciente, tá lá no subconsciente, tá lá no porão. Guardadinho lá. Eu também faz 3 anos que eu uso carro automatizado. Quando eu estava indo lá em Caraguá, na casa da minha irmã tem o carro dela é manual. Então, no começo ali, né, ficava meio às vezes esquecia de pisar na embreagem. Não, tá vendo? Mas assim, é questão de um dia. Isso, rapidinho você já retoma. Você retoma o negócio de novo. Então é uma fase assim, uma fasezinha pequena de readequação, mas você pega o. Aí fui estacionar o carro dela, acho que eu não pisei tudo na embreagem, aí o carro morreu. Então eu falei, nossa, era melhor você ter estacionado mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mas é assim mesmo. Então, os nossos hábitos é assim, a gente traz esses hábitos do passado que que às vezes precisa refletir e mudar quando necessário, né? Aí eu acho interessante mais o seguinte, ele fala assim, 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob nossa observação. 3 entidades de sombrio aspecto, olha só. Aí ele fala assim, encostou-se uma delas à senhora idosa e instantaneamente reparei que sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se, desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar a sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa, quer dizer, ela saiu
toda luminosa, toda radiante no centro, né? Com todo o benefício adquirido e instantaneamente ela perdeu tudo isso. Aí começa a falar, né? Ó, meus filhos, exclamou a genitora, que era a mãe e 2 filhos, né? Era a mãe, o filho mais velho e a Filho. filha mais nova. Isso. Uhum. Ó, meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa, por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente por manter a continuação do mesmo estado da alma. Entretanto, algo me falta, que não sei definir com precisão. Quer dizer, ela saiu bem, estava muito bem, Estava bastou bem. o cidadão envolver ela ali, ela já desceu o padrão vibratório e já começou o pessimismo. Uhum. E eles conseguem ver essa afeição, né? Que ele fala que transfigurada, né? Imagina, Sim. gente. Né? Uhum. Nossa. E aí, nesse momento, as 2 outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental, e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste. Aí ele replicou assim, o padrão vibratório da mãe. É, É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito e sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Quer dizer, o cara casou havia casado há 8 meses e frequentando prostíbulo. é, Olha a situação, né? é. Aí a irmã dele Aqui fala. que atração a ambientes malignos, né? É. Mas aqui, assim, ele se sente vítima dos maus pensamentos. Se ele está com maus pensamentos, qual que é a recomendação que a gente sempre tem? Está com maus pensamentos, vamos procurar elevar, vamos procurar pensar em coisa boa, vamos procurar fazer alguma coisa. Porque a gente sabe que, sendo espírita, a gente sabe que a maioria muitas vezes, dos maus pensamentos nem é nosso. É a influência que a gente está recebendo. E se a gente está baixando nosso padrão vibratório, como os 2 fizeram aqui, eles estão dando margem para receber mais influenciação ainda. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Sim. E não também se pôr como vítima, né? Sim. Quer que continue lendo aqui? Pode ser. Continua aí. Tá. Quem sabe, mano, está você sob a influência de entidades menos esclarecidas? Considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo, venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Aí quer dizer, a menina que era mais nova, ela já estava, vamos dizer assim, em termos de maturidade espiritual, Pessoal, melhor do que a mãe e que o irmão, que era mais velho. Uhum. E pelo que eu entendi no desenrolar aqui do capítulo,
ela era, vamos dizer assim, uma iniciante perante os dois, né? Os dois já estavam, tanto a mãe como o irmão, já estavam adiantados em trabalhos espirituais. Ela não, porque aqui fala que a menina tinha aproximadamente 16 anos. 6 anos, isso, ela era novinha. Mas ela tinha ela já vinha de um estado espiritual, assim, bem mais apurado que o deles, assim, né? Ela estava mais, vamos dizer, mais à frente, vamos dizer. É, Apesar da pouca idade, né? Tanto é que o Alexandre usou ela aqui na frente, o Alexandre usou a fazer a preleção, não, mas as indicações dele, né, Alexandre, colocaram a mão na cabeça dela, lá sim, na fronte, É. e passou mensagem para eles, que é, através dela. que é a quinta questão, né? Antes da gente entrar nessa quinta questão, eu peguei aqui 3 obras, não vai dar para colocar os 3, porque nosso tempo não vai dar, mas vou compartilhar aqui com vocês Uhum. um, um deles aqui, que é o famoso ESD, né? Que a Amanda deve conhecer o ESD, né? Então eu parei o curso. Eu vou retomar. ESD é um tipo de curso que é dado de espiritismo, mas é nos centros que é da Federação Espírita Brasileira, não é da Aliança, da É o estudo Federação. sistemático, né, da doutrina Isso, é espírita. o estudo sistemático da doutrina espírita. É bem interessante, viu? Bem interessante. Vocês estão vendo aí, né? Uhum. Bom ou mal quero atuar sobre o Aqui indivíduo em é um volta. trecho que fala sobre o processo obsessivo, o obsessor e o obsidiado. Então ele coloca que assim, ele pega um trecho da Obras Póstumas de Kardec. Ele coloca que assim, quando um espírito bom ou mau quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto, interpenetrando-se os fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. E o espírito, então, se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo agir à sua vontade, falar, Falar, escrever, desenhar, quais métodos. Falo, pensar, falar, agir em seu lugar. Impele-o a seu mau grado, atos extravagantes ou ridículos. Magnetiza-o, em suma, lança-o num estado de catalepsia moral e o indivíduo se torna um instrumento da sua vontade. Tal a origem da obsessão, da fascinação e da subjugação. Então, esse é um trecho que está na obra Obras Póstumas. Então, vejam vocês que é muito parecido com a descrição que coloca aqui no que acontece com a mãe e com o irmão. O filho dela, o filho mais velho. Quer dizer, os dois entrelaçam, o outro também entrelaça com a mulher, os dois entrelaçam com ele, com o rapaz, e eles conseguem fazer cair o padrão vibratório. Enquanto os dois estavam muito bem, bastou eles chegarem perto, já caiu, e eles já começam a pensar de uma forma diferente. Quer dizer, eles conseguem influenciar o pensamento dos dois, que é o que descreve ali no ESD, que está o trechinho lá das obras póstumas. Então, eles conseguem chegar, eles fazem um entrelaçamento do perispírito deles, das entidades obsessoras, com o perispírito do obsidiado. E aí ele consegue influir nas atitudes, nos pensamentos. É parecido com o que acontece na própria, por exemplo, psicografia. Só que o espírito que vai passar uma mensagem para você, muitas vezes é um espírito que está bem intencionado. E esses 3 que a gente viu aqui, eles não estavam nem um pouco bem intencionados, né? E eles não enxergam o espírito mais, né, do caso ali do André e do Alexandre?
essas entidades não conseguem enxergá-los? Não, é como se fosse assim, os dois estavam numa faixa vibratória superior e esses três espíritos, por serem inferiores, eles não conseguiam vê-los. Né? É como a sintonia de rádio mesmo. Se você quer sintonizar uma determinada estação, você tem que chegar ali naquela estação. Se você muda a estação, você não escuta a rádio. Então é mais ou menos a mesma coisa. Entendi. Frequência. É. Frequência. Aí vem a quinta. Qual foi a exortação que a irmã do médium lhe faz sobre a influência amorosa de Alexandre? Fica logo em seguida aí, né? Nesse Logo caso. em seguida, Então, nesse caso, concordo que o desenvolvimento mediúnico deve ser a única solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, devemos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores individuais em torno das suas Invisíveis. unidades, diferentes, se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno da sua atividade, de suas atividades, como beneficiá-los cristamente, sem a necessária preocupação espiritual. A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico que seria talvez prematuro, devemos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não podemos contar com a sua boa mediunidade sem a consolidação de nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Foi isso que o Alexandre que passou essa mensagem, né? Para ele, para o irmão dela, através dela. Não foi isso? Isso. Ele coloca a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Então, é o que acontece na mediunidade, por exemplo, quando a pessoa vai dar uma mensagem. É a mesma coisa. O espírito chega, de alguma forma ele se conecta com o médium, e aí ele consegue transmitir o seu pensamento através do médium, e o médium verbaliza essa ideia, né? E aqui ela dá um puxão de orelha, né? Nos dois. A menina de 16 anos falando de uma forma muito mais madura e mais, vamos dizer assim, mais correta, né? Do que os dois que já estavam no espiritismo há muitos anos. Sim. Ela fala que assim, antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, devemos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Ou seja, antes da gente querer ser médium, né, psicografar grandes obras, nós temos que primeiro trabalhar nós mesmos. Sem isso, nada. Sim. Não podemos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. Sim. Para sermos úteis ao reino do Espírito. Cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Tem que primeiro se auto-melhorar. Sim. Para poder melhorar alguém. Ou servir de instrumento, né? E aí, mais na frente, os dois não gostam muito, né, do puxão de orelha. Aí ele coloca assim: mãe e filho deixavam perceber profunda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Aí a mãe fala, né? Não tem você bastante idade, minha filha. Não pode, pois, opinar nesse assunto. Quer dizer, ela se sentiu, né?
ferida na sua vaidade, pô. Tô A minha escutando filha tá me... tô escutando o conselho da minha filha de 16 anos, eu já com a minha experiência, né? Quem é você para falar assim comigo? Está pensando que você nasceu Quem é? ontem? Não é essa a conversa? Nasceu ontem, quer me dar conselho? Você precisa comer muito feijão ainda para querer. Daí ela entra com vários exemplos, né? Com um É. pouco de sofrimentos antigos acentuou. Quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. Sim. E se algum dia, falou o rapaz melancólico, agora o rapaz, se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que o tempo que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, não me falta vontade, né? Ou seja, os dois estavam ali tentando usar de argumentos e artifícios ligados a eles, né, na condição deles, né, na verdade. Então, a mãe, dando exemplos lá de situações de dificuldades que ela passava, em função da dificuldade dela mesmo, da situação dela, né, situação espiritual dela, o atraso espiritual. Na por assim verdade, os dizer. dois estavam dando desculpinha, né? Desculpinhas Se vitimizando, né? Tipo, no caso dele aqui, né? Tapar Não o falta sol com a vontade. peneira, querendo tapar o sol com a peneira, resumindo. Ele tá com falta de sorte, né? Mais para frente aí ele explica, né? O amigo que se uniu à nossa irmã, que é o caso da mãe, foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Então, quer dizer, ele começou a frequentar casas de prostituição e ele adquiriu essas duas companhias lá. Arrumou uns amiguinhos meio barra pesada. Eu só não entendi essa parte que fala. Que amigo é esse que tá falando? O amigo que se uniu à nossa irmã? É a entidade que abraçou a mãe. Ah, a mãe. tá. A entidade que abraçou, na verdade, era o na marido. Dúvida. Foi o marido dela Foi o marido dela. Não, é marido naquela encarnação mesmo. Então, naquela encarnação que tinha, ela era viúva, então. Certo? Ela era viúva. Ah, tá. Agora sim. Agora clareou. O marido estava lá, o marido já não era lá, flor que se cheirava. Aí estava lá, né? Tinha falecido, mas estava ali, né? Um lugar bom, que ele deixou daquele jeito. Então ele voltava lá para dar uma. É o que fala aqui na página 53, quase no penúltimo parágrafo da página 53, ele fala aqui, 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório, acercaram-se do trio sob nossa observação. Aí encostou uma delas a senhora idosa, que é o marido, o ex-marido. E os outros 2 os coleguinhas que o rapaz adquiriu lá em contato com o meretrício. Aí ele fala aqui, ó, o ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores,
interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o ciclo doméstico em que a companheira, por sua vez agora, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Então, o ex-marido dela faleceu, ele não conseguiu se desligar da ex-mulher e continuava atrás, ali, grudado a ela, querendo, né, as sensações físicas quando ele era encarnado ainda. Nossa, gente do céu, não? Quanto ao rapaz de leviandade, criou fortes laços com certas entidades que, ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam por mais perseverantes, as duas criaturas em que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Então, o irmão estava na mesma condição, né? Sim. Os coleguinhos não deixavam ele. Eu lembrei daquela famosa frase, né? Quando faz o casamento na igreja, né? Até que a morte os separe. Nem na morte não separa, pelo visto aqui. Então, meu Deus do céu, ainda... Nossa Senhora. Nem na mão. Você tem a mulher casa, tem um marido que é uma peste, o marido morre, aí, nossa, graças a Deus fiquei livre, não. Não. Só que não, né? Pior que não, né? Nossa Pior Senhora. O André pergunta, não haverá recurso para libertar-os? Daqui, emocionado. O orientador sorriu. Paternalmente considerou. Quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhe faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis, para os quais para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo, né? Ele é inegável que procurem agora os elementos de libertação. Aproximam-se das fontes de esclarecimento elevado, sentem-se cansados de situações e experimentam efetivamente o desejo da vida nova. Contudo, esse desejo é mais nos lábios do que no coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes ao domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas de realização. Ou seja, eles não fazem por onde, né, na verdade. Falou que depende deles, né? Porque aqui fala assim, eles próprios alimentam-se um dos outros. Então, na verdade, o vampirismo, na verdade, ele é uma via de mão dupla. É que na biologia se chama de simbiose, né? Sim. Na simbiose. Sim. Que o sugador fica ali se beneficiando do sugado e o sugado dele, vice-versa. Então, existe troca. Isso chama simbiose, né, na biologia. Sim.
E seria uma simbiose mesmo, né? Um se alimentando do outro, combustível para o outro. É uma via de mão dupla. Se você que é o obsidiado, você não quer, você consegue romper isso. Mas se Sim. você continua, é que muitas vezes você também está se beneficiando daquilo, você está sentindo vamos dizer assim, algum prazer naquilo. Uhum. Porque aí ele pergunta assim: todavia, não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Uhum. Os interessados, explicou Alexandre a sorrir, forçariam, por sua vez, a volta deles. Então, pode ter ser feito um trabalho ali para descolar os vampiros dos obsidiados. Mas, na maioria das vezes, o próprio obsidiado vai chamá-los de volta. Então, é difícil, porque aí depende dele, como eu coloco aqui, ó. Quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Uhum. Eles têm que. É deles que tem que partir a iniciativa e romper essa ligação. Então, pode ser feito um trabalho para desligá-los, mas em breve eles voltam, porque o próprio vampirizado chama o vampiro de volta. Aqui ele ainda fala assim, ó. Já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los de modo indireto. Mas a nossa irmã, que é a mulher, que é a mãe, se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. E o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Então, assim, a mãe toda hora ficava chamando o ex-marido de volta. Então, o ex-marido não se desligava porque ela própria chamava o ex-marido, né? Uhum. Então, aquela lembrança, por isso que a gente sempre fala, né? Falecer um parente seu que é muito querido, que você estimava muito, a gente tem que tomar cuidado com esse nosso sentimento de saudade, porque muitas vezes a gente está fazendo a pessoa ficar presa a gente. A gente fica chamando de volta. Então não pode haver muita emotividade, muita tristeza. Isso no começo tudo bem, mas você não pode prolongar esse luto eternamente, porque senão você está mantendo esse espírito preso a você. Uhum. E aqui eu achei interessante aqui quando ele fala: o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, ou seja, o fato dele ir na zona do meretrício, para ele era ser homem. Se ele não fizesse isso, ele estava sendo homem. Ele deixava de ser homem, né? Se ele deixasse de ir lá, ele deixava de ser homem. É o fim da picada. Esse tipo de pensamento que faz com que a pessoa... O machismo, né? É o machismo. Mas no caso tem dela... que provar que é homem. Então, ele tem que ter relação com várias mulheres. Quanto mais mulheres ele tiver relação, mais ele é, né? Então, é o fim da picada, viu? Mas essa questão dela ser saudosa... Ah, tá, desculpa. Foi com o ex-marido. Mas se ele não tiver ligado como espírito, daí também não acontece não vai prejudicar ele a seguir o caminho, né? Ele também tem que estar ainda ligado a ela, né? Então, a gente até chegou a ver isso, acho que nos mensageiros. A gente não pode ficar prendendo o nosso parente desencarnado, porque senão ele também não evolui. Então, a gente, na verdade, está retendo egoisticamente aquela entidade junto de nós, enquanto ele podia estar indo para um outro lugar, em aprendizado, a gente está retendo ele permanentemente conosco. A gente tem que ter essa consciência de entender que a gente vivenciou aquele momento, desencarnou, o desencarne não é o fim, né? Sim. As pessoas não entendem, não conhecem, a maioria não participa de religião que entenda a reencarnação como algo que existe. A maioria das religiões
não aceita a reencarnação, então as pessoas entram muitas vezes em desespero. Uhum. E aí a gente que tem esse esclarecimento, a gente tem que entender, existe o luto, existe aquela tristeza, mas a gente não pode prolongar isso eternamente, porque senão a gente Sim. fica chamando a entidade conosco e a gente fica retendo essa entidade que poderia estar trabalhando no seu processo de evolução, e a gente está atrapalhando também. Sim. Isso que a gente tem que pensar. Aí mais para frente ele pergunta assim: preocupado em fazer algum bem, isso já na página 58. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe poderíamos conduzir estas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Aí ele fala: semelhante recurso, falou Alexandre complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Então, quer dizer, os dois, tanto a mãe como o filho mais velho, eles eram os ímãs. Então, eles atraíam essas entidades com eles. Uhum. Então, não adiantava, assim, trazer essas entidades ali, fazer um trabalho com eles, de convencimento, de esclarecimento, porque eles acabavam sendo atraídos como o ímã que se transformou os dois. Então, por isso que eu acabei de falar, né? A gente não pode se transformar num ímã de parentes que desencarnaram, porque senão a gente está justamente atrapalhando a evolução deles. Uhum. Aí ele fala assim: de qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos, sob nossa observação. Se ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem, voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Aí continuam os dois, né? A mãe e o rapaz se lamentando, chorando, se vitimizando, né? Como a Amanda falou. Yes. Aí o Alexandre novamente põe a mão, né, na fronte da moça. Yes. Aí ela fala novamente: concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos a consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Uhum. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo das vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Uhum. Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Iríamos receber do corpo ao renascer apenas para repousar? Uhum. É incrível que nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros nos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. Ou seja, ela novamente, com outras palavras, novamente chamando a atenção deles. Olha, para aí de ficar se lamentando, Yes. trabalha no seu próprio aprimoramento pessoal, na sua vida, na sua reforma íntima. Sim. Deixa de ser criança, né? Deixa de ficar se lamentando que nem criança que não conseguiu ganhar o brinquedo que queria Yes. e vai trabalhar, né? Vai fazer alguma coisa, vai se melhorar, vai, né, pensar naquilo que está fazendo. Não ganhou o corpo de presente para vir aqui ficar, né? É.
Você ganhou para poder... Não pode ficar esperando que o plano espiritual venha resolver todos os nossos problemas. Você ganhou seus pés para você andar sozinho. Sim. Exatamente. Aí vem a sexta e última. Qual foi a explicação de Alexandre sobre a observação de André pela facilidade com que a jovem recebia as suas ideias e as transformava em lições edificantes para a mãe e ao irmão? Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio de pensamento é motivo livre, movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores da atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissões e recepções, e cada qual atrai os que lhes assemelham. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem com os criminosos, comungam na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo das expressões menos elevadas. Temos sobre os nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta, dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também sobre a nossa análise uma jovem que presentemente atingiu os 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente a serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização, né? Aqui o que ele coloca assim, a menina ela já estava num nível vibratório muito superior aos dois. Isso que a gente tinha comentado lá atrás. Então ela estava já numa sintonia muito próxima dos dois, do Alexandre e do André Luiz. Então, era muito mais fácil para ela conseguir receber as informações. Os outros dois, a mãe e o rapaz, não iriam conseguir, porque eles estavam numa sintonia muito baixa. Então, mesmo que o Alexandre colocasse a mão na fronte dos dois, os dois não conseguiriam receber. Porque eles estavam numa faixa muito inferior. Ela já estava numa posição muito superior em termos espirituais, morais. Para ela era muito mais fácil receber. Então, o que ela fazia não era propriamente o serviço técnico de mediunidade, mas no abençoado trabalho da espiritualização. Ou seja, não era uma médium ao pé da letra, né? Mas ela estava num nível tal que ela conseguia passar mais ligada à espiritualização mais elevada do que os outros. Então, ela conseguia transmitir as ideias do André e do Alexandre de uma forma mais clara. É que a mediunidade, a gente sabe que todo mundo tem. Mediunidade é um atributo que a gente tem. Só que depende da nossa condição moral, muitas vezes. E a condição dela era muito superior. Então, ela não ia, pelo que ele dá a entender aqui, ela não ia no centro para desenvolver mediunidade, porque ela não precisava. A situação que ela se encontrava já estava num avançado
numa situação já mais avançada do que eles moralmente. Então, para ela, passar por um treinamento era desnecessário. Uhum. Eles precisavam passar por esse treinamento, por quê? Porque eles ainda não tinham essa condição espiritual para receber com facilidade. Então, eles precisavam passar por esse treinamento. Uhum. Mas o que é colocado bem claramente aqui, e até na mensagem anterior que ela coloca, né, na primeira mensagem, é que não adianta você tentar ir no centro, desenvolver mediunidade, se você não desenvolveu a si próprio, os seus sentimentos, os seus hábitos, as suas atitudes. Uhum. A mediunidade não é uma coisa mecânica, ela depende da sua condição moral. Se você não tiver condição moral para isso, não adianta. Aí ele, no finalzinho aqui, ele coloca, se isso significa, perguntei, que essa jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Aí o Alexandre sorriu e observou, não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual e as cartas da felicidade ainda permanecem em suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. Consciência é livre. Ou seja, ela estava numa condição boa naquele momento. Para o futuro, aí já não sabia o que ia acontecer. Ia depender dela, das atitudes, do seu proceder na vida. A consciência é livre. Sim. O famoso livre-arbítrio, né? Aí ele continua perguntando: não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum. De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo, que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação, existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Ou seja, não depende muito da forma mecânica da qual você vai utilizar dentro do centro, por exemplo. Né? Isso depende, na verdade, muito mais do seu proceder, da sua atitude, né? Da forma como você se conduz, da forma como você está trabalhando a si mesmo, do que da técnica da mecânica. Na verdade, a técnica, a mecânica da coisa é secundário. O principal é o médium trabalhar a si mesmo. Coloca aqui. Certo, então? Muito bom. Correto. Então, encerramos por hoje.